É fácil fazer 3 gols em Copa do Mundo. São 3 gols em Copa do Mundo. Eu não tenho E 3 em Euro também. Não vou tirar os 3 gols de Euro dele. Mano, é uma boa contratação se vier. Por que eu falo se vier? Porque essas contratações eu gosto de esperar o anúncio oficial do Corinthians, do clube. Só isso. Então, eu ainda estou falando na condicional. Não, Benja, a expectativa é que ele se apresente até quarta-feira. Boa tarde a todos. Vai fazer os exames médicos aí entre segunda e terça-feira, lá na Europa mesmo. E aí ele se apresentaria aqui no Brasil, talvez na quarta-feira. Benja, cara, vou te falar a real, mano. Como diria o Michel Bastos aqui, outro dia conversando com a gente aqui em off, ele falou, pra quem tá com fome, um pão com manteiga é banquete. O Corinthians, ele tem hoje Não, mas peraí, Pedro Raul... Não é pão com manteiga aí, não. Não, mas é o que eu tô falando. Por exemplo, o Corinthians hoje ele tem Pedro Raul, ele tem Yuri Alberto. Por mais que o Depay não seja realmente aquele centroavante de origem, mas você monta por exemplo, o Corinthians campeão da Libertadores, Gabriel, era um time que não tinha centroavante. O 9 ali, entre aspas, o falso 9, era o Danilo. Era o Danilo que às vezes se enfiava entre os zagueiros aí e tentava uma bola aérea ali de cabeça. Mas o Corinthians ele jogava com o Jorge Henrique e Emerson Sheik lá na frente. O Liedson era banco naquele time, que era um camisa 9. Então, nesse ponto, Benja, você monta um ataque ali, vamos lá. Quem tá municiando é o Garro, na frente, o Thales Mágico e o Depay. Thales quem? Thales Mágico. Irmão, desculpa. Baita ataque. Baita ataque. Dali pra trás, pode ser realmente ali a Síria. Tá certo? Tipo, tudo bombardeado, feio. Mas hoje, Benjamin, do meio pra frente ali, Garro, Thales Mágico e Depay, se vier, baita time, velho. E aí tem um monte de corintiano assim, olha, mas é loucura, o Corinthians hoje ele tá numa situação difícil, financeira falando. Não dá pra trazer um cara que custe aí quase 3 milhões por mês. Gente, custa caro jogar a Série B, mano. O Depay, se ele vier e entregar dentro de campo o que se espera dele, é um cara que vai realmente ajudar bastante. A Série B custa muito, Benjamin. Vê o Corinthians, por exemplo, vai gastar em 2 anos com o Thales Mágico 70 milhões de reais. Ok. Vê quanto o Corinthians deixa de arrecadar jogando um ano de Série B. É muito mais do que 70 pau. Muito mais. Eu vou divergir. Não, pra variar. Não, pra variar, não. Pra variar. É o seguinte, cara, porque o que eu vou falar não é popular. Eu não vou falar. Você tem 2 visões aí para contratação do Depay. Uma visão pro torcedor e uma visão para uma pessoa equilibrada. O torcedor, ele não quer saber, cara, ele quer jogador, entendeu? 90% dos caras que estão fazendo festa foram ver no Google quem era. Muita gente até não sabe, mas é jogador de Copa do Mundo, seleção da Holanda. Muita gente. Pô, tá de brincadeira. Tem que ver no Google Coronado, Benjamin. O Depay não, você não sabia nem quem era, tá? Agora... Não, peraí, não. O que eu quero falar é o seguinte, e eu sei que vão xingar, porque o que eu vou falar é impopular. Tá com medinho? Não, por isso que eu vou falar. Olha aqui, quando eu estava no Arena SBT, o Duílio Monteiro Alves foi lá uma época e falou, era começo de ano, ele falou, olha, eu vou mandar um recado para o torcedor do Corinthians. Não esperem contratações, porque o clube não tem dinheiro, não tem como fazer loucura. 3 meses depois, ele contratou o Roger Guedes por um caminhão de dinheiro. Aqui resolveu. E de lá em diante, começou a trazer um monte de jogador. E aí eu falei, ué, como é que faz, né? 3 meses antes, o presidente fala do clube que não tem como contratar porque não tem dinheiro. E aí, do nada, não sei. O Augusto, que aqui já falou várias vezes, a situação quando eu cheguei é muito pior do que eu imaginava. A frase é dele, não é minha, hein? O Augusto. Aí teve o problema do primeiro patrocinador lá, o Vaidbet, que ele falou que era o maior patrocínio da história, e bababá, durou 4, 5 meses. Não sei por que também. Não se executou o contrato. História, até agora eu não consegui entender. Aí anuncia um outro. Parece que o dono desse Esporte da Sorte teve problema essa semana também. Está em todos os noticiários. E segundo, eu li que 80% vai ser pago pelo esse patrocinador. O Paulinho, quando veio, a Tausa, o Duílio falou que a Tausa ia pagar. Essa conta foi toda para o Corinthians. Segundo o Li, são quase 60 milhões do patrocinador pro Depay e um salário que ultrapassa os 3 milhões de reais. Ele ultrapassa 3 milhões de reais. Vou dar uma informação agora. O Flamengo já acionou. O Corinthians tem um contrato com a Abrax, das placas, e a garantia para receber o Mateuzinho
estava no dinheiro da Abrax. O Flamengo acionou já, porque não recebe. Sim. O Corinthians não está pagando o Mateuzinho, não está pagando o Flamengo. Não vou entrar no mérito se o cara é bom, se o cara é ruim. Gente, a partir do momento que você compra um jogador, se ele é bom ou ruim, não interessa. Você comprou, você tem que pagar. O presidente do Cuiabá estava aí outro dia esbravejando no ar, que era um absurdo que o Corinthians não pagou o Ranieri. Você tem empresários aí, o André Cury mesmo tem 70 milhões de reais para receber. Ah, empresário, gente, não me interessa o que o cara é. Você tem uma dívida, você tem que pagar. Só me deixa preocupado de saber, o Corinthians tem dinheiro ou não tem dinheiro? O Augusto falou que precisava arrumar a casa. Como é que você vai arrumar a casa se você não está pagando ninguém e vai fazer uma contratação dela? Não estou discutindo agora, gente. O Dipay, eu como torcedor, eu sou torcedor do Corinthians, eu não nego isso jamais. Você falar para mim, você quer Dipay, você quer Gabigol, você quer Bruno Henrique, eu queria todo Mas mundo, aí tem uma pô. explicação, Benja. Nessa contratação específica, eu concordo com você. O combinado não é caro. Se o Corinthians ele quis comprar o Mateuzinho, o Ranieri, enfim, tem que pagar esses jogadores. Só que na contratação específica desse jogador, tem gente falando, mas vai gastar todo esse montante desse dinheiro numa contratação de um jogador e tem 2 aí em aberto que o Corinthians precisa pagar. Mas houve um acordo, Benja, houve um acordo que essa empresa, ela ia fazer um montante aí dentro do contrato com o Corinthians, que 57 milhões eram voltados para a contratação de um grande nome. E esse grande nome é, no caso, o Depay, ou Depay, como vocês queiram. Ou qualquer outro jogador O impactante. salário também é eles que pagam? Então, Benja, é um montante. Eles vão investir 57 milhões, o Corinthians pagaria o restante. Olha, Nessas cifras, Benja, o salário não chegaria ainda a 3, era 2.900 e qualquer coisa, juntando aí Mano, 2 anos de você me- contrato, você me 70 milhões de reais. Você me desculpa. Em se tratando de Corinthians e dos dirigentes e do que eu tenho visto nesses anos todos de Corinthians, eu não acredito em nada e em ninguém. Bom, mas a gente precisa se pautar na informação que foi dada pelo clube e no acerto com esse patrocinador. O Duílio também falou, olha, o Paulinho quem vai pagar é a Tausa. Eu Sim. também me baseei na informação dele. A Tausa nunca pagou É uma real. contratação de um cara que está desesperado. Eu vejo essa leitura. Ele precisa desesperadamente de uma agenda positiva, de notícias positivas. Porque cala- Então ele traz. Porque o cara cala- esquece dos problemas do dia a dia, a torcida fica entusiasmada. É um jogador de mídia mesmo, é um jogador diferente. Ele pode não estar no mau momento da vida dele, mas é um cara jovem ainda, de 30 anos. Ele traz mídia, ele traz recursos. O torcedor vai ficar entusiasmado, vai buscar no aeroporto, vai lotar o estádio na estreia dele e tal. Só que contratação é o seguinte, meu. Contratação boa é que dá certo. Tudo é aposta. Só um minuto. Mas Se ele o vier e torcedor- não jogar o torce- bem, a torcida vai Só um xingar, vai detalhe. reclamar. O torcedor do Corinthians, ele lota o estádio com Dipay ou sem Dipay. Mas é outra situação, mas você Não faz é. a apresentação Quando do o Flamengo Dipay. precisava ganhar, deu mais de 45 que mil. É potencializa. outra situação. Você faz a Potencializa. apresentação do Carrijo, por exemplo, que o Corinthians está buscando atrás, não vai lotar o estádio. O Dipay, você faz uma apresentação especial, você lota a Neoquímica Arena. Você cria uma situação positiva, que é isso que ele quer. Eu vou dar um exemplo aqui citando o rival do Corinthians, o Palmeiras. O Palmeiras contratou o Felipe Anderson. Pô, contratação na época, todo mundo falou um monte, e ele realmente é um jogador importante, tinha mercado na Itália. Ele não é o principal jogador do Palmeiras hoje. Ele não é o cara que resolve os problemas do Palmeiras. É um concordo moleque de 17 anos. Eu acho que essa contratação é muito mais para abafar tudo que está acontecendo lá, que também é a vergonha, hein? Quinta-feira eu fui ver uma coletiva, velho, de Mário Gobi criando um movimento de reconstrução SCCP. Esses caras estão fazendo barba com óleo de peroba, velho. Cara de Os pau. caras que destruíram o Corinthians querem criar um movimento para reconstruir. Quer dizer, Mário Gobi e companhia virar terceira via, isso, eles estão tirando sarro da torcida do Corinthians. O que é melhor, você falar do Mário Gobi ou da contratação do Memphis? Não, mas é muito melhor mas você aí falar da que tá. contratação do A Memphis. contratação do Memphis, do Dipay, como torcedor, é óbvio que é legal. Só que eu me baseio no que eu ouço, no que eu ouvi do próprio presidente do Corinthians. Gente, o Corinthians não paga ninguém. O Corinthians está devendo 2 bi. E a Gaviões da Fiel, que está fazendo um movimento para pagar o estádio. O salário está em dia no Corinthians? Não sei te falar. Não sei te Porque falar. a gente, como jogador, também passa por isso.
por exemplo, salário atrasado. E aí você vê contratação. Aí você vê o cara contratando um jogador por 60 mil. Não, o problema é o seguinte, e se pingar o dele e não pingar o do resto? Não, aí é problema. Ó, minha Siri. Opa, é a sua Siri? Não tá nem no meu bolso. Pergunta pra ela quem falou foi. Em pagar, pergunta pra sua Siri. A Siri quem era Davi, quem era Golias? Pergunta aí pra Siri. Ei, mano. A Siri vai responder. Quem era Davi, quem era Golias? Ela vai acertar, ele não. Vocês estão fazendo é blasfêmia. Mas, ô Benja, aí que tá, você é um grande fã de Raul Seixas, cara. Raul Seixas dizia o seguinte, Noriega, quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Então a gente tem que fazer isso, Benjamin. Então, depois, Paulo Coelho fazia as letras. Paulo Coelho é o caramba. Paulo Coelho é o caramba. Ele não fazia as letras do Raul Seixas? Gente, não, mas quem é Raul Seixas? Você não vai botar. Para, Raul Seixas é gênio. Mas quem era o parceiro dele? Então, depois não reclame. Olha, a dívida explodiu mais ainda. Olha, o Corinthians não paga ninguém. E agora? Aí vão fazer o quê? A torcida pagar também jogador? Mas, ô Benja, esse é um all-in pra permanecer na Série A, cara. Eu não caro acho. pro Corinthians é jogar a Série B, cara. Você tá de brincadeira, como eu não acho? Olha, é número. Gente, Benja, se o Corinthians cai pra Série B, essa antecipação de contrato que ele assinou com a empresa que tá organizando os direitos televisivos, o Corinthians ele recebeu 150 milhões ali de antecipação de contrato. Se ele cai pra Série B, essa antecipação vira empréstimo. Deixa eu te falar. Como não? Deixa eu te falar. Tá louco. Deixa eu te falar. Eu não caio nessa ladainha, gente. Vocês me desculpem. Vai vir? Ótimo. Vai ser legal? Ok. Agora, então depois, não venha dar entrevista aqui dizendo... Mas o torcedor faz o quê, Benjamin? Ele começa a vaiar o Memphis, fala, não quero, que absurdo. Não estou falando Vai isso. depender de Yuri Alberto e Pedro Raul. Não estou falando isso. Esquece o jogador. Eu estou falando dos dirigentes do Corinthians. Não venham depois chorar as pitangas em microfone dizendo, olha, a herança é maldita, olha... Não sei mais. Peraí. Não sei mais o que fazer. Já discordo. Olha, não sei mais o que fazer. Gente, ou o Corinthians começa a tomar um rumo e acertar a vida dele, ou o negócio vai virar pior do que tá. Vou repetir. Aqui nesse programa, o Augusto Melo falou, gente. Aqui. É muito pior do que eu imaginava. Gente, tá na hora de investir na base. Investe na base. Ô, Benja, base é processo de médio a longo prazo, cara, não é curto prazo. O Palmeiras vendeu 3 moleques, que resolvia hoje todo o problema financeiro do Corinthians, todo! Mas base é médio a longo prazo, Benja, não é pra ontem. Mas não está se investindo. Mas o Corinthians hoje precisa, Benjamin, do imediato. O Corinthians ele não precisa pensar lá na frente, ele precisa de mais nada, se livrar da Série B. O Corinthians precisa arrumar a casa. A Gaviões, Fato que precisa, mas uma coisa independe da outra. Está fazendo um movimento para pagar a dívida. Uma coisa depende da outra. Daqui a pouco vai ter que fazer mais um movimento para pagar a dívida de jogador. Ô, Benja, com relação a esse jogador aí, o Memphis, é um cara que eu concordo com o Nori, ele movimenta o mercado. Não é bom pro Corinthians, não. Mas é que tá, esse especificamente que tá gerando a polêmica toda. Eu vou colocar como exemplo aqui, claro, guardadas as proporções, não tem nada a ver tecnicamente um jogador com outro, mas vou colocar o Cristiano Ronaldo, quando ele foi pra Juventus. O Cristiano Ronaldo, Gabriel, em um mês que ele chegou lá na Itália para jogar na Juventus, só o que ele vendeu de camisa pagava o salário dele, Benjamin. Só o que ele vendeu de camisa. Você botou com relação... na frase? Não, tanto que eu falei, guardadas as proporções. Não, mas não tem proporção. O Memphis, se ele chegar no Brasil, Benjamin, a campanha publicitária que o Corinthians vai investir nele, venda de camisa e tudo mais, boa parte do salário dele vai estar atrelada à venda de produtos dele próprio. Caramba, velho, como você mudou de uma semana pra cá. Como mudou? Quer dizer, então a diretoria tá espetacular. Não, pelo que contrário. Ideia de marketing Benja, eu não discordo. Benja, eu não discordo de absolutamente nada que você falou. Porém, o Corinthians ele precisa de medidas emergenciais para escapar da Série B. O Corinthians ele não pode jogar na Série B em 2025. O Corinthians precisa de medidas emergenciais para arrumar a casa. Fato. Mas uma coisa independe da outra. Gabriel, você jogar na bola. Gabriel, o cara estava aqui, o presidente do Corinthians, dizendo a situação é muito pior do que eu imaginava, o Corinthians não tem dinheiro. Aí trouxe um patrocinador, foi embora 4 meses depois. Trouxe outro, tá com problema lá, eu vi lá no noticiário, na polícia. O Flamengo tá acionando lá a garantia da Brax que não pagou o Mateuzinho. O do Pedro Raul também acho que não tá pagando. O Ranieri não tá pagando. Mas tudo isso precisa ser pago, Tem milhões de dívida. Quando o cara vê essa. Funciona os credores. Quando o cara vê essa notícia, o credor esfrega a mão. Opa, então, tem dinheiro do Corinthians, vamos cobrar. Segunda-feira, 9 da manhã, a fila. A Radial Leste tem um comboio de credor. Sim, bom, eu falei com o Augusto também e ele falou que a coisa tava feia em relação de dinheiro lá. Mas ele tá com uma bucha na mão porque ele precisa resolver o problema de alguma maneira.
Se ele não trouxer ninguém, eu não sei como é que ele vai pagar. Um patrocinador, arruma dinheiro, não sei de onde, não sei como ele vai pagar. Se não trouxer ninguém, ele tá com uma bucha. Por quê? Porque a torcida pede, a empresa pede, o Corinthians não sai do lugar onde tá. E se não trouxer ninguém, a mesma coisa. Então o culpado é ele, porque todos os jogadores que ele trouxe, então não adiantaram. Ele gastou caminhões de dinheiro com o Pedro Raul, ele gastou caminhões de dinheiro com o Mateuzinho. Gente, quem montou esse time, foi ele e o Rubão que ele trouxe para diretor de futebol. Mas acertou em algumas coisas também. Sim, o Hugo, o Garro, Manielli, o André Ramalho, o Thales. Acertou em algumas coisas. Nessa última janela acertou praticamente em tudo, menos o Charles, que até agora não conseguiu corresponder. Esse primeiro semestre já aumentou 200 milhões a dívida. 200. Depois, então... Por isso que eu estou falando que é uma contratação. É uma contratação de um cara que está desesperado por duas situações. Primeiro, tirar o peso das críticas de cima dele, das costas dele. Segundo, salvar o time. Ele precisa salvar o time. Aí eu concordo com o Mano. Ele é um cara desesperado que está tentando alguma coisa para salvar o time. Ele está dando a última cartada dele, Benja. Porque se o Corinthians escapa e o Memphis chega, é anunciado, contratado, joga, o Corinthians escapa da Série B, e esse cara faz, sei lá, 10 gols no Campeonato Brasileiro e ajuda, o Augusto Melo sai carregado do Parque São Jorge, meu. Não, e vai para 2025 com outra pegada. E vou falar para você, e hoje de manhã eu vi que tá para chegar, chegou um, tá para chegar mais dois agora. O André Carrilho do peruano. Não, pô, chegou o Depay, agora vai ser o De Filho e do Espírito Santo. Amém. Te zoou agora. Agora te zoou. Nossa, o Michel Bastos tá fazendo stand-up, né, Zé? Você viu? Como ele é engraçadinho. Dois jogadores top pra você. Não, mas nesse ponto aí, Michel... Se você quiser, vem o Amém depois também. É o Amênfis. O Amênfis. Cara, eu não vou discutir. O jogador em si, apesar de não ter tido uma temporada última maravilhosa, é uma contratação midiática pra cá, Não é isso que eu tô discutindo, gente. Eu tô discutindo que o torcedor tá desesperado, os dirigentes estão desesperados. Sabe, o Corinthians é um barril de pólvora e, de repente, o dinheiro jorra da onde... Você acha que o torcedor está preocupado de onde vem o dinheiro? Ué, então ou ele está mais feliz com a contratação do Memphis? Olha, você tem que dividir as coisas. Olha, eu acho que o torcedor está preocupado, porque o Gaviões da Fiel fez um movimento para pagar o estádio que os dirigentes fizeram lá atrás e não pagaram. Então, eu acho que o torcedor está preocupado, sim. Mas você viu alguma nota de protesto de alguma torcida organizada criticando a contratação do Memphis? Não. Então são coisas diferentes. Porque é aquilo que você falou. Eu me lembro do Odorico Paraguaçu, lá do Bem Amado. É a mesma... Gente, o Brasil não muda. O modus operandi da política é o mesmo do futebol. Futebol do Bem Amado, o Odorico Paraguaçu foi inaugurar um cemitério que ninguém morria. Não morria ninguém. Ele contratou o Zeca Diabo para matar alguém para ele poder inaugurar o cemitério. Mas então o presidente do Corinthians vem aqui, fala que está desesperado, que não tem dinheiro, que a situação é uma catástrofe. E aí, 2, 3 meses depois, faz uma contratação bombástica dessa, amanhã, não tenha dúvida, todo que é credor vai bater no Parque São Jorge. Conhece aquele de boné ali na imagem ou não? Conhece aquele de boné na imagem ali? Ah, aquele é o pai. Olha que mala, é o pai do Gabriel. Mas, ô Benja, você até perguntou pro Gabriel a respeito da contratação, o que ele pensaria, e pro Michel também. Um cara que chega ganhando o que o Memphis vai ganhar no Corinthians. Em torno aí de 2.900, 3 pontos por mês. Não, estão falando em torno de 70 milhões em 2 anos, isso daí daria 2.900 por mês, mas enfim. Pô, o Coronado está ganhando 50 e não joga? Então, mas vamos lá. Com relação a isso, por exemplo, eu acho que pode rachar o grupo, Michel e Gabriel. Se você tem um grupo já redondinho, ajustado, que não está recebendo salário, está realmente buscando alguma coisa, está brigando lá em cima, e aí chega um cara desse ganhando aí o que os outros não estão ganhando, ele já tem uma garantia. Mas, por exemplo, na situação do Corinthians hoje, que você tem lá atacantes que não têm correspondido. Você tem lá uns bagre jogando de centroavante. A bola pinga na frente do cara, o cara não consegue empurrar para dentro do gol. O jogador também não olha para ele e fala, rapaziada, antes da gente dar chilique, vamos ver se o cara vai vir e corresponder. Porque esse cara pode estar ajudando todo mundo, inclusive a ganhar o bicho. Esse cara pode estar ajudando todo mundo, inclusive a ganhar um torneio. Numa dessa, ganha uma Sul-Americana, que paga bem. Copa do Brasil, paga bem. Então, tudo aquele montante que tinha de atrasados ali, com um cara de qualidade lá na frente que possa vir e resolver o problema de gols do Corinthians, Benjamin, ele pode ser um atrativo. Viu como o Nori tem razão? Viu como esse tipo de contratação ele tem um impacto desse? Não, mas é que tá, Benjamin. A gente tá falando de um jogador internacional, um jogador que joga a Copa do Mundo, um jogador que hoje, Benjamin, é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa
holandesa, só fica atrás do Van Persie. Você tá de brincadeira. Não, eu uma não tô coisa, Benja, uma coisa é você jogador. investir, por exemplo, 2 milhões no Coronado, que ninguém conhecia. Outra coisa é você investir uma grana dessa daí num jogador de quilate internacional. E, cara, artilheiro de seleção Mas holandesa. também me chama a atenção que um jogador de 30 anos que está na Europa vem pro Brasil. Ah, mas pra ganhar 3 conto por mês, Benjamin, o Brasil não tá pagando tem- salário de Arábia, O mano. jogador na Europa de 30 anos não volta pra cá, nem os brasileiros, quase. 99% vem pra cá, volta com 36, 37. O Payet veio jogar aqui, com quantos anos tem o Payet? Mas, eu não tô Mas o discutindo. Soares, ele veio pro Grêmio ano passado e a gente viu o que ele fez em campo. Mas eu não estou discutindo o jogador, gente. Eu estou tava mais discutindo velho também. como contratar. Hã? Soares veio com 36, né? 36, 35, 36. Não, mas o Soares com 80 é melhor que viveu a 80% experiência. do futebol brasileiro com 20. O Soares é monstro, né? O Payet veio com 37. Eu não estou discutindo o jogador mais. Gente, eu estou discutindo a situação. Eu ouvi aqui, onde está o Noriega, estava sentado o Augusto. Por exemplo, cadê a auditoria que ele prometeu? Que depois era consultoria. Tem que apresentar. Por que que até agora, nós estamos em setembro, Apresentar. era em abril, depois foi para junho, depois foi para julho. Qual é a verdadeira situação do Corinthians? Por que não se fala? Não, e por isso eu te falo, essa contratação é a chamada cortina de fumaça. Sim. E é um tiro que ele vai ter, é o maior risco que ele está correndo. Porque se dá errado, o cara vai falar só da dívida. Eu não acho que ele se tá deu preocupado certo, com isso. eu não sei se ele tá. Eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá. Mas isso é de se pensar mesmo, viu? O porquê que o Memphis, com 30 anos, está vindo pro Brasil. Sim, vocês jogaram, gente. Porque ele tem mercado no Não, ele recebeu a proposta do tem Sevilla e mercado na recusou. Europa, Não, mas sem se dúvida a gente nenhuma. parar pra pensar também, ele gosta um pouco de mediatização. Se você conhece, você sabe muito bem. Ele é um jogador de qualidade, a gente não pode negar, só que ele usa muito a imagem dele fora do... Ele é E os midiático. holandeses? Ele é muito mediático. Vocês demais. jogaram com holandeses. Os holandeses adoram futebol brasileiro. Isso é um fato. Não, eu Talvez como seja um joguei, que desejo joguei do na cara. Você Holanda. jogou na Holanda Exato. também. Qual jogador Os caras holandês veio adoram. pro Brasil? O Seedorf. Outro. Ah, mas é difícil, né? Não é fácil o eu europeu. queria falar, Eu gente, tô falando, eu tô jogador, mas tentando não vem. te dar Jogador uma com explicação, 30 mas que o anos na Memphis Europa. quis jogar Eu aqui. concordo Talvez com ele o tenha esse Gabriel. desejo de jogar no Por Brasil, exemplo. porque ele admira o futebol brasileiro. Você pode pensar nisso também. A grande temporada dele, a última grande temporada dele foi 2021 na França. No Lyon ainda. Depois ele não fez grandes temporadas. Ele é um jogador que chama muita atenção na seleção holandesa. Ele tem um perfil parecido com o do Rames, sem comparar se um é melhor que o outro. O cara está jogando mais na seleção do que nos clubes. Ele entrega mais na seleção do que nos clubes. Isso eu estou falando, ressaltando aqui. Se não acredita em mim, vai na internet e pesquisa. A última grande temporada dele, 2021, no Lyon. Ele não foi bem no Barcelona, ele foi contratado para ser o cara do Barcelona, ele não foi bem no Barcelona. O Atlético de Madrid também não foi nada de outro mundo. Mas ele é um jogador, que eu estou falando, diferente, tecnicamente. E ele tem um estilo de jogo que agrada o brasileiro. Ele é o cara, a bola cai tem no pé muita dele, é força. bonito de Mas com ver, todo respeito, faz um gente, monte de hoje- gol. Então, o Augusto Melo tá dando a grande cartada dele para tentar se salvar e salvar o Corinthians. todo mundo, gente. Hoje qualquer jogador nota 6, 6,5 da Europa, aqui é rei. Cara, o Payet chegou aqui no Vasco, eu lembro. Pô, ele deu 3 passes, cara. Eu vi a imprensa e falava, pô, o cara é brincadeira, é gênio. Ou eu tô errado? Mas não, É verdade. pode, Tá não, muito light pode hoje. ter, Não, mas pode- é verdade, Não, é mas verdade. pode ter qualidade, mas tem que acompanhar também. Não Tem que adianta. acompanhar, Tem que lógico que não acompanhar. adianta. Passarinho só não faz verão não, amigão. É Exato. difícil. Vai vir o Memphis e também sozinho não vai conseguir Sozinho fazer. não vai. Se conseguir. não acompanhar, se Porque não o time entrar do no Corinthians é ritmo. muito ruim. Pô, o time do Corinthians tá muito abaixo do que sempre foi, pô. Tá, a verdade é essa. O nível Tá dele é muito muito abaixo. acima pros que estão dentro no elenco do Corinthians. Mas eu acho que o E o Corinthians nível- melhorou, cara. Não melhorou, Gabriel? O do Com esses Corinthians? reforços aí, ó. Hugo Souza, Não, melhorou, o André o do Corinthians Ramalho. melhorou. O Garro teve uma potencializada no futebol dele também, depois da chegada desses caras aí também. O Alex Santana, que foi um pecado ter se machucado porque tá jogando muito. Hoje é um time que sabe o que faz em campo, o time do Corinthians. É um time mais Ele não organizado. sabia até bem pouco tá tempo. abaixo, mas melhorou, melhorou, de verdade melhorou e o Memphis vai ajudar. Se ele vier entregar o que realmente ele tem de melhor, né, que é... Cara, ele é aguerrido, ele faz gol, ele faz gol faz tanto muito na gol. Ele é seleção. um cara, a bola no pé dele é bonito de Se ver. ele- cara. se ele não tiver Mas, por lesão, exemplo, é diferente ele do Soares. jogar. O meu- Você pega o time do Grêmio que tinha acabado de sair de uma segunda divisão e fala, cara, nós vamos jogar pra esse cara, vamos dar um Exatamente. jeito de fazer, dar um jeito de ele fazer gol. O Soares não tá na mesma sentença, não tá na É, mesma frase é do diferente. Depay. O Soares foi um dos Já maiores chegou, atacantes não, e já dos chegou com uma últimos certa anos. idade e tal. Falei, não, vamos correr por esse cara. E Não, foi a lá gente e tá Não, falando. e encaixou também. Porque deu foi certo. artilheiro do Por isso que Brasileirão. eu acho que a Exato. cobrança em cima dele, de quem contratou, vai ser, porque a gente está trazendo um jogador de alto nível, que até ontem estava no Atlético de Madrid, 30 anos. Não, esse cara vai ter que correr aqui.
Vai ter que correr. É o tipo de contratação que o cara se ele vai achar Ué, que ele vai botar pedir uma 60 no contratação bolso e os negros... ele vai chegar em Itaquera e o nego não vai cobrar ele? Por exemplo, ele não joga há 2 meses, tá? Há 2 meses que ele não joga. Mas tem que jogar rápido, né? O Corinthians está precisando. Vai chegar aqui, precisa estar bem fisicamente, depois é o papo da adaptação. Hoje é dia 8 de setembro já. Fio, mas 2 sábados, 2 domingos ele já se adapta aqui em São Paulo, rapidinho. 2 treinos lá na 2 treinos e 2 after depois. Ele tá postando direto o vídeo de treino dele. O cara tá treinando. Fio, eu dou 2 semanas pra ele se adaptar aqui rapidinho. Como torcedor, 2 sábados à tarde, 2 domingos, final de tarde aí já era. É óbvio que eu tô rezando pra vai no pagode ali. Você vai na estreia dele. Não, mas eu vou em tudo vai, jogo, viu? Vai na estreia dele. Deixa eu te falar, eu saí daqui domingo passado, fui pra Arena ver Corinthians e Flamengo, não tinha estreia de ninguém, viu? Eu cansei de ir lá ver Matheusinho, o Yuri Alberto, quem vai pagar, quem não vai pagar, mas você vai na estreia do Memphis, você vai ver. Mas eu vou em todos com meus filhos, independente se tem Memphis ou não tem Memphis.